João capítulo 21. João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. E foi assim. Estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam, não. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a roupa, porque ele tinha tirado, e se lançou ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois eles estavam a apenas uns 90 metros da praia. E quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre a brasa e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede à praia, e ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tanto peixe, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. E Jesus aproximou, tomou o pão e deu a eles. E fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar dos mortos. Depois de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que eles? E Simão disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus disse, cuida das minhas ovelhas. Amém. Versículo 24, introdução. Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Os últimos 40 dias de Jesus na terra, após a ressurreição, foi devidamente registrado. Os últimos 40 dias. Era necessário fazer uma obra com os seus seguidores, pois os seus seguidores estavam cada um numa situação. E aqui nós estamos encontrando 7 deles, né? O versículo disse que eram eles, a base. Basicamente, os 12 apóstolos, se não tivesse uma obra de Deus aqui, não haveria 12 apóstolos. A Bíblia diz no versículo 2 que era Pedro, Simão Pedro, Tomé, Natanael,
os 2 filhos de Zebedeu, os 2 outros discípulos, 7. 7 discípulos. Judas tinha se matado, ficou 11. Aqui tem 7. Para 11, 4. 2 a caminho de Emaús, a gente sabe, Lucas 24 retrata. E depois, no final, ele consegue pegar os 11 dentro de uma casa. Mas de primeira mão, os 40 dias, foi gasto assim com seus seguidores. Jesus tem muitos seguidores, mas tem seguidores principais, como nós, né? Jesus tem muitos seguidores, mas tem seguidores que ou está na célula, está na igreja, lê a Bíblia, já batizou. Então, esses seguidores principais não no sentido que é melhor do que ninguém, mas já que está com a sede maior. Então, com esses, Jesus gasta 40 dias, precisa de gastar, porque ele conhece o estado deles. E João está dizendo, João que escreveu, ele falou, foi eu que escrevi e registrei esses momentos aqui, eu estava junto. Ele é um dos filhos de Zebedeu, João e Tiago. Ele estava junto no momento, ele registrou. O que Jesus tinha que fazer ali era básico, porque senão era frustrado o trabalho que ele fez de 3 anos e pouco. Porque ali tem 7 deles. Ele precisa de fazer algo lindo. Ele registrou 3 anos. 3 anos depois. Ele registrou 3 anos e o momento final, 3 anos. E ele registrou 3 dias sem Jesus. O que Pedro e o grupo tinham que falar 3 anos depois? O que Pedro e os 7, os 6, o que estava acontecendo com eles? O que está acontecendo com você e comigo 3 anos depois? No meu caso, 34 anos depois. O que acontece com quem fica sem ter um contato 3 dias? Às vezes tem alguém de nós aqui que está sem contato com a presença do Senhor há muito mais tempo. Mas aqui está registrado, 3 anos depois. 3 anos depois. O que aconteceu? 3 dias sem Cristo. Pegando explicitamente o que os 2 em Lucas 24 conversavam quando Jesus chegou, nós podemos entender que é o mesmo conteúdo, eles estavam com o mesmo sentimento. Os 2 a caminho de Emaús, uma aldeia, Jesus foi com eles não reconheceram, eles estavam tristes, eles estavam amargurados, com depressão. E a Bíblia diz que eles não acreditavam que Jesus ia ressuscitar, porque eles disseram para o próprio Jesus, já é hoje o 3º dia e nada. Eles estão saindo de Jerusalém para voltar à vida velha da favela, da aldeia. Era de Jerusalém para frente, eles estavam seguindo Jesus, não podia voltar. Jesus não espera que nenhum de nós desista, retroceda. Entendeu? Que nenhum de nós volte atrás. Jesus não espera isso. Mas se algum de nós voltar, ele volta junto. Ele não deixa a gente perdido. Então é de se saber o que estava acontecendo no coração desses 7 aqui, com base, aqui está implícito, lá em Lucas 24 está explícito. E aqui é pior, porque aqui tem o sentimento de 7. O que você vai fazer agora, Pedro? Você foi um dos líderes que acabou levando nós para seguir eles. Eu vou pescar. Mas pescar por quê? Bom, nós estamos numa gelada, prenderam eles, vão prender nós também, nós vamos morrer igual. E aí um fala para o outro, 3 dias sem ele, né? Minha mulher já pediu comida, porque em 3 anos ninguém precisou de pedir comida, os 12 não trabalhavam. Era um grupo de mulheres que sustentava Jesus e os 12. Nós temos que pescar, sem ele já não tem comida em casa. Olha a situação. E ali eles vão conversando até chegar no mar de Tiberíades. E eles estavam assim. Ele deixou a gente numa gelada dessa, a gente não vê ele. Puxa vida, ele fez tanto milagre, mas na hora do vamos ver, ele não pôde fazer um milagre para descer da cruz. Aí Pedro dizia assim, eu dei uma cutucada nele quando eu falei para ele que ele não devia de morrer, porque eu acreditava que ele ia usar os poderes dele para não ser preso pelo exército, pelo povo.
Mas ele não me deu ouvido, muito pelo contrário. Lá em Mateus 16, ele acabou expulsando o demônio que estava tentando fazer a minha cabeça. Arreda, Satanás! Então, essas conversas estavam ali. E são essas conversas que estão no coração de pessoas aqui, no sentimento. Eu não sei quantos anos depois do primeiro encontro com Jesus. Aqui é 3 anos. Eu não sei quantos dias sem Jesus, porque quando esse sentimento pega, a gente não sente mais a presença de Jesus. A gente começa a culpar isso, aquilo, coisas, gentes. A gente está magoado. A gente perde a fé. E o resultado disso está aqui, ó. Do 3, eu vou pescar, disse Simão Pedro. Eles disseram, nós vamos com você. Eles foram entrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. A vida velha vai tomando conta. Imagina, não pegaram nada. O primeiro encontro que eles tiveram com Jesus foi pescando. E Jesus também tinha falado, Pedro, joga a rede. E Pedro tinha dito, há 3 anos atrás, sim, nós não pegamos nada, mas sobre a tua palavra, já reconhecendo o senhorio dele e a autoridade da palavra, eu vou lançar a rede. Aqueles 3 dias já fez que ele não acreditasse mais nenhuma palavra que Jesus falou para ele. Ele foi para a pescaria. Ele não mais acreditou no que Jesus falou. Ele acreditava no que Jesus falava. Ele lançou a rede. Em outra ocasião, Jesus disse, venha sobre as águas. Ele foi e ele andou. Em outra ocasião, ele entrou com Tiago e João na casa de um centurião para curar a menina que estava morta, para libertar a menina. Em outra ocasião, ele foi com Pedro, Tiago e João, foi no monte. Lá no monte, Jesus transfigurou. Mas agora não acreditava em uma palavra mais. Ele volta a pescar, lança a rede e não pega nada. A cabeça está assim. Se ele tivesse aqui, né? Então, o que aconteceu e o resultado? Nós estamos vendo aqui. Volta a vida velha. Eu não tenho medo de errar, irmão. Quase 100% do povo dentro da igreja vive essa situação. Vai e vem, lança a rede, não pega nada. Hoje é uma noite especial, porque 3 anos depois, aqui, 34 aqui depois, 10, 5, 2, o que está acontecendo e o que você tem para falar? O que você está colhendo hoje? 3 anos depois, 3 dias sem a presença de Cristo, a fé caiu, os argumentos eram totais, de culpabilidade fora, a volta da necessidade sem Cristo, a volta da antiga profissão, a volta do passado, e eles estão ali. Que é uma noite especial. Quantos anos depois eu e você está aqui? Hoje, se eu estou falando versículo 24, o João está falando, eu registrei. O Espírito Santo quer registrar hoje um acerto seu, meu, com Deus. Quantos anos depois? É 34. Quantos anos você? O que você está sentindo e o que está acontecendo? Eles estavam sentindo abandonados. Eles não tinham fé para funcionar mais. Eles deixaram de obedecer a palavra de Cristo. Eles estavam voltando à vida velha. E o resultado? Eu jogava a rede e não pegava nada. Aquela coisa totalmente contraditória. Joga a rede e não pega nada, o outro diz assim, ei Pedro, 3 anos atrás, quando nós começamos a andar com ele lá, nós jogou a rede e pegou, hein Pedro? Ô Pedro, depois você lembra a multidão com fome? Ele multiplicou o pão e o peixe. Ei Pedro, há tempos atrás você andava sobre as águas, olha a nossa situação. Estamos fazendo um levantamento histórico nosso. Porque nessa noite, se o nosso coração estiver aberto, e eu sei que está, nós vamos olhar 90 metros daqui. Onde você olhar, vai ter uma figura na praia observando. Estava 90 metros dentro d'água, e Jesus estava lá, eles não conheceram. Mas Jesus escuta o que ele está falando. Jesus sabe o que está acontecendo, porque Jesus não está mais limitado no processo da encarnação. Ele escuta, ele já está com a roupagem divina, ele tem onisciência, ele sabe o que está acontecendo, ele escuta.
Ele tem onipresença, ele está em todo lugar, e ele tem a onipotência. Está lá aquela figura na praia. E eles nesse dilema. Está você no seu dilema, não muito mais longe do que 90 metros. Tem uma figura te observando. Em algum lugar que você está, talvez ele não possa chegar mesmo. Tem que ficar 90 metros longe. Tentar trazer você de volta à praia. Mas ele está lá. Ele está lá. Aquele visitante que encontrou eles sem pegar nada. Aquele visitante que eles caminharam 3 anos e meio, comeram junto, apalparam. Ele estava lá, transfigurado na sua divindade. E eles não conheceram. E esse sentimento e essa situação estava dentro do coração deles. Resultado trágico. O sentimento embolado. Mas ele estava lá. 3 anos depois, a vida deles tinha alterado para melhor ou para pior. Como que eles estavam? Não tinha alterado para melhor. Eles experimentaram muitos momentos melhores. Mas naquele momento, eles estavam estabilizados. Como começaram a andar com Cristo? Jogando a rede sem pegar nada. E agora muito pior, porque aquele a qual eles lançaram a fé não ressuscitou. 3 dias depois, eles não viram mais e nem sentiram a presença dele. A gente ora, no momento que está mais aberto, a gente fica muito alegre de sentir a presença do Senhor. Imagina eles que viveram 3 anos ao vivo e a cores, aqui, ó, apalpando ele, andando com ele. Eles estavam assim. E tudo, essa fuga, tinha a ver com a imagem que eles criaram de Deus, que eles tinham de Deus, e que nem Jesus encarnado, representando o próprio Deus, conseguiu tirar e quebrar. Jesus falou diversas vezes, e principalmente em João 14, eu estou indo preparar lugar, mas você vai para onde? Nós não sabemos para onde você vai, quem é o teu pai? E ele falou para Filipe, porra, quem veio eu, veio o pai. Na oração de João 17, eles olhando ele orar, uma oração linda, ele diz na oração, olha, eu e o pai somos um. Eu quero que ele seja igual a nós, eu e o Senhor, pai. Mas nem Jesus encarnado conseguiu tirar o Deus distorcido que tinha na cabeça deles. E naquele momento, a imagem que eles tinham errada de Deus, e nem a presença física do próprio Deus conseguiu quebrar, estava levando a vida deles, alterando drasticamente para pior. Era mais 7. Judas já tinha se matado, enganado por Satanás. Esses 7 aqui, se não encontram o caminho de retorno, se não encontram uma restauração, possivelmente eles morreriam nos próximos dias. Ou pegos pela própria autoridade, que não queria ver eles, depois a gente vê se eles foram presos diversas vezes. Ou, irmão, a desgraça interna de ter vivido a presença do Senhor 3 anos, ela já estava acumulada só com 3 dias longe do Senhor. Queria fazer uma pergunta para todos nós. Quanto tempo faz que você não ora em língua? Por que você não é batizado com o Espírito Santo? Por que você não ora para o enfermo como orou? Por que você não anda mais sobre as águas? Já andou diversas vezes. O que você está pensando realmente? Seus sentimentos estão distorcidos. Você tem culpado a Deus pela tua situação. Você tem culpado a Deus pelo seu recuo. 3 anos depois, 5, 10, você pode responder. Qual que é o resultado que você está tendo? Sua rede está voltando vazia. O que Deus vai fazer com você? O que Ele fez com 7, Ele vai fazer conosco. O que Ele fez com 7, vai fazer conosco. Versículo 14 diz assim, ó, 14, versículo 14, 21, 14. Essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. A 3ª vez, Pedro precisou de entender junto com os outros.
entender que Jesus continuava precisando deles. Marcos diz, quando Jesus foi escolher os 12, Marcos diz que ele orou. Ele foi para o monte orar. Eles não era qualquer um. Irmãos, não é qualquer um que segue Jesus. Não é qualquer um que recebe a revelação da salvação, do Messias. Não é qualquer um, e principalmente nós como brasileiros, que já passamos em todo tipo de religiosidade pagã, que abandona aquilo e passa pelas águas e segue Jesus. Não é qualquer um. Você não é qualquer um. Eu não sou qualquer um. Está duro aqui, ele precisa ir 3 vezes. E essa terceira vez, possivelmente algumas Pedro conseguiu driblar, porque a situação emocional de Pedro é pior do que todo mundo. Ele havia falado publicamente que não negaria. Ele negou 3 vezes, Jesus falou que o galo iria cantar. Daí Jesus falar 3 vezes, tu me ama. Ele está consertando a imagem que ele tinha errada de Deus. Fala 3 vezes porque ele precisa de mudar aquela cabeça. Ele negou 3 vezes. E eles escaparam 3 vezes. É só na terceira que Jesus está aqui, ó. Mas está a 90 metros longe deles. Só que ele não tem para onde ir. Ele vai mar adentro, ele tem que voltar para a praia. Para ir para casa ele não pegou nada. Ou tem que mudar de lugar. Eles não têm onde sair. Eles estão numa convergência que não dá para ir. Eles têm que voltar. Eles têm que ir com aquele homem que está lá. E 90 metros, a voz dele suou. Como suou quando Pedro andou sobre as águas. Sou eu. Agora soa diferente, 90 metros. A voz soa. Olha o 5, ó, Jesus perguntou: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Mas é mar, né, meu irmão? Não sabemos que hora é. Mas podemos viajar um pouco. Aquela neblina está ali, na altura do mar. Aquela silhueta. Mas vem cá, filhos. Você está lembrando de alguém que chama a gente assim, carinhoso? Filhos. Vocês têm alguma coisa para comer? Espera aí. E aí, eles começam a voltar ao normal. O emocional começa a chegar. Não temos jeito, Pedro, não dá para correr mais. Né? É a terceira vez. A gente deu uma driblada com ele, Pedro. Não deu nem para Pedro olhar no olho dele as outras vezes. Agora ele tem que voltar lá. Pedro e os demais, em 7, começou a entender que aquilo que Jesus disse era verdade. Que eles deviam estar muito alegres por ir expulsar demônio na cidade e voltar, porque o nome deles estava escrito no livro da vida, Lucas 10. Pedro devia de relembrar que ele não estava mentindo quando disse, diante da exclamação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Também te digo que tu és Pedro, e te darei a chave do reino. Eles começam a voltar ao normal. Espera, mas eu entendia que depois de tudo que nós fizemos, e principalmente eu, ele não precisaria mais de mim, eu neguei ele. Não, Jesus estava ali. Jesus precisava dele. Jesus não errou quando orou. Jesus não errou quando citou um por um. E João, capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foi vocês que escolheu a mim. Muito pelo contrário, foi eu que escolhi vocês e vos chamei, para vocês dar fruto, para vocês orar no meu nome e o Pai responder. Mas quando você está numa situação dessa, você começa a duvidar se você é crente mesmo. Se tudo não foi uma fantasia, quando profetizaram na tua orelha que você é escolhido, que você é especial. Quando você está num estado desse, você não acredita. A imagem que Deus tem, que você tem de Deus, altera drasticamente para melhor ou para pior. Todos aqui, ó. Se não entrar essa verdade que Jesus precisa de você, você vai sentar nessa cadeira, vai sair. E vai chegar um momento, você não vai sentir a presença dele. Passa um dia, passa 2, passa 3, e vira uma mera religiosidade. E o avanço do reino, a parte que lhe cabe, não pode ser feita.
Até que Deus não faça isso. Jesus podia sair fazendo um reino sem esses 7, sem qualquer um, sem qualquer um deles. Eles perguntaram para Jesus, por que você não manda por que você não desce da cruz? Jesus falou para ele, se eu quisesse, podia convocar legiões de anjos para vir aqui fazer uma guerra boa. Não, mas tem um plano pré-determinado. As pessoas são devidamente escolhidas. E Jesus precisa de cada uma delas. Não interessa se é gorda, magra, alto, baixa, analfabeta ou não, intelectual ou não, se tem curso, se não tem, se tem dinheiro, se não tem. Se está debaixo da pré-determinação divina, do plano eterno de Deus, Deus precisa de cada um de nós. A base da nossa depressão depois de seguir Jesus, a base principal é não entender isso. É achar que Deus vai fazer tudo através de um pastor que está aqui pregando. E o diabo quer que nós enganemos esse pastor, ou mais 3 pode fazer tudo, enquanto nós podemos nos comportar como frequentadores assíduos das reuniões. Quando Jesus chegou lá, e o João está registrando, já é a 3ª vez que ele estava atrás de nós, nos caçando, eles entenderam que Jesus precisava deles e que o plano ia continuar. Então não tem medo de errar, você não experimentou ainda o que é realizar a obra de Deus na terra. Não tenho nem medo de errar, nem um pouco. Mas posso falar com certeza que você já comeu o pão que Ele multiplicou e peixe que Ele multiplicou. Você já andou sobre as águas em diversas situações e não afundou. Posso te falar com certeza que muitas coisas, muitas revelações já chegou até você. Mas você não experimentou ainda que é ser um vaso usado por Deus, porque você não carrega esse encargo de que Ele precisa de você. Aliás, nós somos acostumados a ficar atrás da argumentação que Deus não precisa de ninguém. Se precisa, Ele precisa de pessoas especiais, que nós qualificamos como especiais. E o reino de Deus perde muito e as pessoas perdem muito. As pessoas não crescem. Tretou, relou, as pessoas pegam a sua velha rede e vai jogar novamente a velha rede no velho rio xoxo de água que não presta e não pega absolutamente nada. Hoje vai mudar isso na sua vida. Jesus precisa de você. Olha aqui. Você está sempre dizendo que você não fez teologia. Você está sempre dizendo que não tem tempo. Você está dizendo que não pode ser você, porque você não lê direito. Você está sempre falando alguma coisa. Mas Jesus está aqui dizendo, eu preciso de você. Você pode ser Pedro, um Pedro na vida. Que, aliás, antes de ser Pedro, era um Simão. Que significa aquele que é cirandado. Simão ou vacilão. Se Deus escolheu, você pode ser um Simão vacilão, ou um Jacolino, um Jacó, um usurpador. Um Manassés da vida, ou uma Maria Madalena, ou uma Esther. Quem sabe Débora. É com você que as coisas vão acontecer. É você, não abre mão. 3 anos depois, 3 dias sem a presença de Cristo, eles precisaram de entender ali, naquela busca cristocêntrica, 3 dias, que Jesus precisava deles. Pedro tinha que retomar sua liderança e a influência dele nos outros 6 dizer, olha, vamos lá, Ele precisa de nós. Não tem nada perdido. Ele está vivo. E o barco vai chegando. Quem é aquele? Segundo ponto importante. Olha o que Jesus fala lá da praia. Ó. Versículo 6. Lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão peixe. E eles lançaram e conseguiram recolher a rede, tal. E não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Então Jesus não só precisava deles, como Pedro e os demais entenderam que era apesar dele. Porque numa situação dessa, você não acredita que Deus pode responder a oração. Lá quando nós encontramos ele, tudo bem, joga a rede e pega. Mas nós não estamos conhecendo ele direito. Mas Pedro está dizendo, mas já falou uma vez para nós lançar a rede. Mas vem cá, depois que eu neguei ele, depois da minha limitação,
Eu que achei que eu seria um líder que não erraria nunca. Tinha projetado uma imagem dele que ele esperava de mim um perfeccionismo igual a Deus. Como é que eu vou lançar a rede agora? Mas agora Pedro e os demais, eles compreendem que Jesus precisava deles. E era apesar deles. E eles jogaram a rede. Sabe quando a gente peca, irmãos, ou erra? A gente vai fazer a primeira oração e a gente fala, como é que é? Será que eu volto a falar em língua outra vez? Será que Deus responde minha oração? E eles estavam ali, e aquela hora uma ordem foi dada. Lança a rede do lado direito. Lança a rede do lado direito. Lança no lance. Olha, é ele. Ele está mandando lançar a rede. 3 anos depois, 3 dias sem a presença dele. E esse sentimento todo porque eu acabei escutando o galo cantar e ele estava certo. Eu não era aquilo que eu passava. Será que não mudou nada? Será que vai ter resposta de oração? Se obedecer a palavra? Você pode estar de 4 pés, meu irmão. Se você obedecer a palavra, a rede vai sair com peixe. Você pode estar do jeito que for. Se você obedecer a palavra dele e erguer a cabeça, alguma coisa vai acontecer. Você parar de olhar para os outros. Você olhar para ele. Ele que é o interessante. Enquanto você está com esse sentimento olhando para lá e para cá, você não sabe para onde lançar a rede. Você vai lançar no lugar errado. Mas foca ele novamente. Eles focaram, apesar de nós. Olha, Pedro, e aí? Não tem problema, é diferente do que eu pensei. É ele mesmo e vamos lançar a rede. Não tenham medo. Não mudou nada. Mudou em nós, nele não. Ele nunca quis aquele perfeccionismo que eu mostrei. Aquilo lá era furado. Ele falou que o galo cantaria, que eu iria me conhecer a si mesmo. Eu não só conheci a si mesmo, como também estou conhecendo Deus, um Deus diferente, um Deus de amor. Ele está mandando lançar a rede do lado direito. Vamos lançar. Pedro e os demais entenderam que Jesus precisava deles e muito mais. Pedro entendeu que era apesar dele. É apesar de você. O centro operador é Deus. Cristo é o cabeça. É apesar de nós. Podemos falhar algumas vezes, mas se a gente voltar novamente a crer na presença do Senhor na nossa vida e obedecer às ordens deles, a ordem dele, nós vamos lançar a rede no lugar certo. Algo novo vai acontecer. E eles ficaram super alegres porque eles não conseguiam tirar a rede. Eles não conseguiam tirar. 3 anos depois e 3 dias só sem a presença de Cristo. E por último, Pedro entendeu que Jesus não abria mão dele. Foi 3 vezes olhando no olho. Tu me ama? Pedro nunca deixou Jesus olhar no olho dele. Ele era meio rápido no gatilho. Sabe, quando a gente não tem muita certeza da nossa autoimagem, não tem segurança, a gente não olha no olho das pessoas. A gente tem um medo lascado delas descobrir o que a gente acha que a gente é. A gente tem dificuldade de olhar no olho. Mas aquele dia não teve jeito. Jesus falou uma vez, ele tentou tirar o olho, Jesus falou a segunda, ele tentou ir para lá e para cá, Jesus falou a terceira. Mas ele nunca mais afirmou, eu morro, não nego, não sou igual a esses outros aí. Ele falou, tu sabe, o senhor sabe o quanto que eu te amo. Eu afirmei coisa que não devia, mas o senhor sabe o quanto eu te amo. Ele foi respondendo assim, tu sabe tudo. Eu não abro mão de você, você vai continuar cuidando das minhas ovelhas. Eu tenho um projeto com você e não abro mão. Deixa eu lembrar, você está achando que você vai pescar peixe? Pescar alma. E cuidar de alma. 3 vezes. Cuida do meu cordeiro. Você vai começar criancinha. Vai pegar uma pessoa criancinha. Cuida das minhas ovelhas, vai fazer elas ficar jovens. E cuida das minhas ovelhas, vai fazer elas ficar adultas. Não mudou o projeto. E aí Pedro entendeu que Jesus não abria mão dele. Irmão, todos nós, entendeu? Fazendo o registro agora, 3 anos depois, 5, 10, 15.
Se a nossa vida não mudou drasticamente para melhor, nós estamos enroscados mais ou menos nisso que o Espírito está trazendo aqui. É mais ou menos nisso aqui. Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença do Senhor. Isso fazia 3 dias. Eu não sei se o seu registro, a sua avaliação, o saldo que você tem que fazer, o fechamento dessa noite para balanço, é de 3 anos, de 5, de 10, de 15, de 20, ou de 34 como eu. Mas a pergunta é a seguinte: você encontrou Jesus de verdade? Se você encontrou Jesus de verdade, a sua vida está no caminho de mudar drasticamente para melhor. Se acaso ela estiver emperrada e está drasticamente, novamente voltando da pior, você está, eu estou, nós estamos mais ou menos nesse rolo aqui, num barco só. Jesus chega na praia e está querendo nos tirar dessa situação. Nós vamos ter que voltar de lá para cá. Algumas ordens ele deu, assim como ele deu para Pedro. Pedro e os 7 deles aqui, 3 anos depois, a vida deles tinha experimentado uma mudança drástica para melhor e agora estava na ascendência. Por causa da imagem errada que eles tinham de Cristo. Por que a imagem errada? Porque eles fugiram. Você só foge daquilo que você tem medo, daquilo que você acha que vai trazer consequência. Você não foge de onde você tem segurança. Então, esse encontro com Jesus agora, o Cristo ressurreto, acabou de chegar no lugar no coração deles a imagem de Deus através da pessoa de Cristo. E aí eles entenderam que Jesus precisava deles, era apesar deles, e Jesus não abria mão deles. Jesus não abre mão daqueles que ele sinalizou para ser salvo na terra. Seja dessa igreja, de outra, seja de onde, estiver invocando o nome do Senhor em espírito e verdade. Se é um verdadeiro adorador, todos nós um dia vai estar na praia e vai ter que fazer avaliação. Mudou drasticamente para melhor ou para pior? É fácil nós sabermos. A rede está vindo com peixe ou não? Estamos indo a caminho de Jerusalém, continuando, ou a gente está no retorno para as coisas velhas? Como é que está as nossas vidas? Como que está a sua vida? Jesus está aqui, e o Espírito Santo quer mudar drasticamente para melhor. Porque Jesus está dizendo a cada um aqui: eu preciso de você. É apesar de você. E eu não vou abrir mão de você. Chega de fugir. Chega de dar desculpa. Chega de argumentação. Venha para cá, traz o peixe para cá. E eles trouxeram. E tinha um peixe ali. Ele falou: pega mais uns aí, vamos ter um momento de comunhão. Jesus quer ter um momento de comunhão com você. Jesus quer restaurar a sua vida. Vamos ficar em pé, nós queremos buscar a presença do Senhor nesse momento. 3 anos depois, 3 dias sem a presença de Cristo. E a situação daquelas 7 pessoas começava a mudar drasticamente para pior. Mas eles em 3 anos tinham experimentado uma mudança drástica para melhor. Era naquele momento, aquele fim de fase, início de outra, que Jesus tinha que curar eles e restaurar a vida deles. Você segue Deus há quanto tempo? Quanto tempo faz que você passou pelas águas um dia dando o seu testemunho público? Quantas experiências como a do Pedro ou a dos outros você já teve? É isso que te segurou até aqui. Mas hoje, fazendo um levantamento, 3 anos depois, 5, 10, 15, 20, 34. No caso deles, 3 dias sem a presença maciça. Quanto tempo faz que você vem e vai e a presença de Deus não está mais maciça no seu coração? Não queima mais o seu coração. Com 2 a caminho de Emaús em Lucas 24, os 2 argumentou depois do encontro, dizendo: nosso coração voltou a queimar. É isso. E eles foram chegando, e a silhueta foi virando a pessoa que eles amaram, e estavam amando até o fim das suas vidas. Cristo viu uma ordem específica: lance a rede do lado direito. Quero convidar você a vir para nós abençoar a sua vida. A imagem que
você tem de Deus altera drasticamente, para melhor ou pior, a sua vida. Se não for gravado que Jesus precisa de você, que é apesar de você, que não abre mão de você, se essas verdades não entrar no seu coração, um dia você está atrás de Jesus, outro dia você pega a rede velha e volta para a água turva do Jordão ou do Mar de Tiberíades. E Deus não quer isso. 3 anos depois, se você não for batizado com o Espírito Santo, gostaria que você fechasse os olhos e que você cresce no sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Você começasse a orar baixinho em línguas estranhas. Você falasse para Jesus: Jesus, eu quero sua presença. Seus discípulos, fazia 3 dias, estavam longe de ti. Eu já estou há bastante tempo longe de ti, eu não sinto a sua presença aqui. Nós estaremos ungindo você, e o Espírito Santo estará renovando a sua vida aqui nessa noite. A imagem que você tem de Deus altera drasticamente, para melhor ou pior, a sua vida. Consagramos nossas vidas a ti. 3 anos depois, 3 dias sem a sua presença, levou 7 irmãos a essa situação. Alguns anos depois estamos aqui, cada um alguns dias ou alguns meses sem sentir a presença maciça do impacto do primeiro encontro. Estamos aqui tendo um segundo encontro, uma segunda possibilidade, uma segunda oportunidade